seja o nome do Senhor. Tá? Então eu estou tratando aqui do momento em que o Senhor se revela a Moisés, tá? A Moshe, tá? Aquele que é tirado dentre as águas. E ali tem elementos importantíssimos que Deus traz ao nosso coração, ao nosso conhecimento. Pastor Jadiel Silva Costa, conferencista, professor, agora bacharel em Direito. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Então, Deus ali, naquela revelação a Moisés, ele nos demonstra elementos que estão presentes e devem estar presentes na vida de alguém que é chamado por Deus. Caso contrário, acabamos perdendo o privilégio de sermos chamados pelo Senhor, nosso Deus. Tá? E aqui eu trago primeiramente algo interessante, que enquanto nós conhecemos o livro de Êxodo como o livro da libertação, tá? O livro em que Deus vem como um forte braço estendido para libertar o seu povo, a nação de Israel conhece esse livro como Shemot, ou seja, nomes. A nação de Israel conhece este livro como o livro das gerações, louvado seja o Senhor. E aqui vem um chamado para nós de atenção que nós devemos ter, que esse livro, na verdade, ele trata do fiel cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se inicia não falando da aflição do povo, mas se inicia, na verdade, com a história do desenrolar, do cumprimento, da promessa, que Deus faria a descendência de Abraão semelhante às estrelas do céu e à areia da praia. Louvado seja o nome do Senhor, uma grande nação. Porém, no meio do desenrolar dessa história, surgem intempéries, surgem dificuldades, problemas causados pela própria história, conforme eu falei na introdução. Tá? É só você ir lá no na minha página do Facebook, Presbítero Brendo, vai lá nessa página, tem lá a introdução dessa live, tem lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Pastor Gutenberg Pimentel, meu professor, teólogo, louvado seja o nome do Senhor. Tá? E ali eu trato que o quê? A razão de que os egípcios se tornaram opressores da nação de Israel não foi por causa de uma empatia, não foi por causa de um aborrecimento casual, mas na verdade foi por um acontecimento histórico de que os Ixos, que eram ali da linhagem semita também, tá? Eles oprimiram por muitos anos, né, a nação do Egito. Louvado seja Deus, eu que agradeço, pastor Gutenberg. O senhor tem sido um bom amigo. E por causa dessa opressão, o povo de Israel se tornou oprimido pela nação do Egito, quando eles retomaram o poder e expulsaram os Ixos. Tá? E o que ocorre? O que isso traz ao nosso coração? Tá? Que muitos acontecimentos da nossa vida, eles são alheios às nossas ações e são alheios às nossas vontades, sim. Mas isso aí não é desculpa para nós nos entregarmos ao acaso e à sorte. Sim, nós vemos aqui na história de Moisés que ele só fugiu do Egito porque ele ansiou cuidar do seu povo. Porque ele cria na promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E decidiu tentar cuidar do seu povo ali no Egito. Mas as próprias forças, a própria capacidade, a autossuficiência de Moisés não conseguiu levá-lo a galgar. Louvado seja Deus. Tem alguém me ligando aqui, mas vamos continuar a live. Né? Não deu a Moisés as condições para ele chegar ao seu objetivo. Tá? E aí vem o primeiro privilégio de alguém que é chamado por Deus. Chama-se confiança. Aqui em Êxodo, capítulo 3, o versículo 12, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá uma palavra para Moisés, e Moisés deveria se firmar nessa palavra de que Deus seria
com Moisés, né? Da mesma sorte, conforme na introdução também eu passei, nós recebemos um chamado maravilhoso e gracioso da parte de Deus por meio de Cristo Jesus, que foi crucificado no altar da cruz do Calvário, como um verdadeiro convite a todas as nações da terra para que abracem o Cordeiro de Deus e o recebam no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o povo no Egito recebeu um convite de libertação, de proteção, de salvação e de cuidado de Deus por meio do Cordeiro que seria ali morto, o sangue aspergido nos umbrais da porta, a sua carne comida, como um verdadeiro sinal do cuidado de Deus. Assim hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o grande convite, ele é o grande chamado de Deus para todas as pessoas que habitam sobre a face da terra, desde os tempos remotos até hoje e além, no futuro. Sim, Cristo Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Louvado seja Deus. Então Deus dá essa palavra para Moisés: Moisés, eu serei contigo. E nós muitas vezes confundimos essa promessa de que Deus seria conosco, que Cristo Jesus também fez, lá em Mateus capítulo 28 e o versículo 18, onde ele diz assim: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai as nações a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós confundimos essa promessa de que Deus será conosco no fato de que nós não vamos ter problemas, de que a nossa história vai ser uma história assim, podemos dizer, redondinha, né? Uma história sem pecado, uma história sem queda, uma história sem tentação, uma história sem frustração, uma história sem perseguição, uma história sem oposição, uma história sem desânimo, uma história sem tristeza. Nós confundimos de que Deus seria conosco na ausência de todas essas dificuldades e intempéries na nossa vida. E isso não é verdade. A própria história de Moisés nos ensina: ei, Moisés desobedeceu a Deus, sim. Moisés também fez algo que era proibido à época, né? Que era casar com mulheres de outras nações, principalmente depois, né, de receber a lei, né? Moisés fez essa desobediência também, né? Moisés teve momentos que ele sentiu frustração da sua atividade, sentiu tristeza. Sim, basta olhar todo o percalço da história que ele passou. Ei, mas até o fim, Deus foi com Moisés. E essa era a confiança de Moisés para que ele continuasse, para que ele fosse avante. Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão, a confiança estaria baseada no serviço. Moisés levaria o povo para servir a Deus no deserto. E Moisés viu isso na vida do povo de Israel. Eles serviram, mesmo com toda dificuldade, mesmo com as suas incapacidades, incredulidades, mas eles serviram a Deus no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa se cumpriu, né? Então, para mim e para você fica o quê? Confiar em Deus. Nós devemos abandonar toda autossuficiência, seja negativa ou seja positiva. Qual é a autossuficiência negativa? É a mesma que Moisés teve aqui em Êxodo capítulo 3. Eu não sei falar. Eis que eu sou pesado de língua. Eis que eu já sou avançado de idade. Eis que o povo não vai me escutar. Ou seja, é uma confiança tão grande nas suas próprias incapacidades e próprias falhas, que se esquece de confiar em Deus. Ou a autossuficiência positiva, que é aquela que eu confio demais nos meus atributos, nas minhas qualidades, a minha inteligência, a minha condição financeira, o bom entrosamento social que eu tenho. Às vezes é a aparência, eu sou bonito demais. Às vezes é a força, eu sou forte demais. Eu sou muito perseverante. É uma autossuficiência que está circulada em si mesmo. Está vinculada à própria pessoa. Então Deus nos convida a abandonarmos essa autossuficiência e a confiarmos nele. O Salmo de número 20 ele é icônico nessa parte. O versículo 7 ele diz o seguinte: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pés. Louvado seja Deus. Ali o salmista está retratando um embate, um combate, tanto que o título que foi colocado nesse salmo é a oração pelo rei na guerra. Sim. Então, ali é uma oração por uma luta que está acontecendo. Opa,
Então o salmista está orando no meio do combate, no meio da guerra? Olha só. Ou seja, o salmista está tendo confiança que ele tem acesso a Deus, mesmo no meio das dificuldades dos seus problemas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Praticamente os maiores instrumentos de guerra da época. Carros e cavalos. Tá? Mas o salmista disse, porém, nós confiamos no Senhor nosso Deus, nós invocamos o nome do Senhor nosso Deus, e muitos vão se encurvar e cair, mas nós vamos nos levantar e vamos ficar em pé, louvado seja Deus. Olha aí que privilégio maravilhoso ter a oportunidade de confiar em Deus. Muitos confiam, sabem que? Nas palavras negativas que as pessoas dizem para elas. Muitos confiam na capacidade dos perseguidores de montar estratégias e ardis para poder te pegar em alguma falha, para poder te dar uma rasteira. Mas a nossa confiança vai estar no Senhor nosso Deus. Por isso que nós temos a condição de perseverar. Por isso que o crente, mesmo na hora da morte, ele ainda tem a confiança de que Deus vai vencer na sua vida, de que Deus está com ele. Um grande exemplo disso é Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, mas para onde ele olhou? Às vezes, se fosse eu e você sendo apedrejado, nós iríamos olhar para o chão. Nós iríamos olhar para aqueles que estão nos apedrejando. Estevão não. Estevão, quando você vai lá no capítulo 6, 7 e 8, você vê que em toda a história, Estevão sempre esteve olhando para Deus. E isso se confirmou no final, perto da morte, quando ele olha para os céus. E Deus demonstra que realmente estava mesmo com Estevão sendo apedrejado. Porque quando ele olha para os céus, ele vê o Filho do Homem em pé, à mão direita do Todo-Poderoso. Deus está em pé, em meu, em teu favor. 1 Timóteo, no capítulo número 4, versículo 10, Paulo diz assim, por isso nós trabalhamos e nós lutamos, porque nós esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Esperar ali, a palavra grega é eupidzo, que significa ter uma confiança de que algo vai acontecer. E nós somos chamados por Deus para isso, para confiarmos que Deus estará conosco. Mesmo que tudo vá mal, mas Deus estará conosco. E o fato de Deus estar conosco nos dará condições para ficarmos firmes até que a tempestade passe. A gente tem aquela história lá de Pedro andando sobre as águas no meio do mar da Galileia. O fato de Jesus estar com eles, Jesus estar olhando para eles, não impediu de que o mar se levantasse furioso, a intempérie chegasse, mas garantiu que eles tivessem as condições de ficarem firmes até que a tempestade passasse, ou até que o Mestre viesse em seu socorro. Fica firme, confia em Deus. E nós somos chamados nessa confiança, lá no Salmo 37, versículo 3, nós somos chamados a confiar no Senhor e fazer o bem. Ei, se estão te provocando, não provoca de volta. Ei, se estão montando ardil contra você, não revide, não procure vingança. Confia no Senhor e faça o bem. Qual é o bem? É orar. Ore a Deus, entregue a sua lamúria, a sua dificuldade a Deus. Ei, se porventura você pecou, não se entrega ao pecado não. Vá orar a Deus e diga, Senhor, eu pequei, meu pecado foi esse, mas eu confio no teu perdão, eu confio que o Senhor vai me ajudar a vencer. Não abandone Deus no meio dessa dificuldade. Fique firme, esperançoso, confiante de que Deus é o Salvador de todos os homens. Louvado seja Deus. E nisso nós temos um chamado a Paulo para repetirmos todos os dias da nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei dos séculos, imortal, invencível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ele é o Rei dos séculos, Ele é imortal, Ele é invencível, Ele é o único Deus e Ele é quem é digno da nossa confiança. Amém? Deus continue nos abençoando. Eu quero encerrar com uma oração. Senhor, nós agradecemos toda a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos lições preciosas no meio dessas dificuldades, que nos chamam e nos convidam a ampliar, a aumentar a nossa fé no Senhor, na certeza de que estarás conosco todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, nós precisamos da vossa presença para podermos vencer esse presente século mau
e podemos abraçar essa tão grande salvação que o Senhor conquistou e agora nos chama no altar da cruz do Calvário, nesse momento, assentado à destra da majestade divina, como um forte braço estendido, como foi para a nação de Israel, para nos ajudar, para nos socorrer e para nos firmar. Assim, nesse momento eu oro, assim eu agradeço, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando e coroando de êxito e vitória.